Olá, bem-vindos a mais esse vídeo do canal Leg Audiobooks. Essa é a 14ª e penúltima parte do livro Pense e Enriqueça, autor Napoleon Hill. Para que você assista às partes anteriores ou às demais partes, entre na playlist da descrição do vídeo ou no card no canto superior direito da tela. Peço por gentileza que, se gostarem desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal para mais livros sendo lidos assim como esse. Obrigado e tenha uma boa leitura. Os 6 fantasmas do medo. Faça um inventário de si mesmo, procurando algum remanescente de medo em seu caminho. Pense e enriqueça, porque nada, absolutamente nada, pode atrapalhá-lo. Antes que você possa pôr qualquer parte dessa filosofia em uso, com êxito, sua mente deve estar preparada para recebê-la. A preparação não é difícil. Começa com o estudo, a análise e a compreensão dos 3 inimigos que terá de destronar: indecisão, dúvida e medo. O sexto sentido nunca poderá funcionar, enquanto esses 3 negativos, ou algum deles, permanecerem em sua mente. Os membros do trio maldito são intimamente ligados. Onde se encontra um, os outros 2 estão à mão. Indecisão é a semente do medo. Lembre-se disso enquanto lê. A indecisão se cristaliza na dúvida, as duas se misturam e se tornam medo. O processo de mistura muitas vezes é lento. Essa é uma das razões que tornam os 3 inimigos tão perigosos. Germinam e crescem sem que sua presença seja observada. O restante deste capítulo descreve o fim a ser atingido, antes que a filosofia, como um todo, possa ser colocada em uso prático. Analisa também a condição que reduziu um grande número de pessoas à pobreza e declara a verdade que deve ser compreendida por todos os que acumulam riquezas, sejam essas medidas em dinheiro ou em estado de espírito, de valor bem maior que o dinheiro. O propósito deste capítulo é chamar a atenção sobre a causa e a cura de 6 temores básicos. Antes de dominarmos um inimigo é preciso saber-lhe o nome, os hábitos e a moradia. Enquanto lê, analise-se com cuidado e determine qual se é que há, dos 6 temores básicos, agarrou-se a você. Não se deixe enganar pelos hábitos desses sutis inimigos. Às vezes se mantêm ocultos no subconsciente, onde são difíceis de localizar e mais difíceis ainda de eliminar. Medo é apenas estado de espírito. Há 6 temores básicos, de cujas combinações todo ser humano sofre, numa época ou outra. São felizes os que não sofrem dos 6 ao mesmo tempo. Enumerados na ordem de sua aparição mais comum, são eles: pobreza crítica, saúde precária, amor perdido, velhice, morte. Os 3 primeiros estão no fundo da maioria das nossas preocupações. Os outros temores são de menor importância, podem ser agrupados sob esses 6 títulos. Temores nada mais são que estados de espírito. O estado de espírito está sujeito a controle e direção. O homem nada pode criar sem antes conceber, em forma de impulso de pensamento. Em seguida a essa afirmação, vem outra, de importância ainda maior, isto é, que os impulsos de pensamento começaram a se traduzir, imediatamente, em seu equivalente físico, sejam esses pensamentos voluntários ou involuntários. Impulsos de pensamento apanhados por acaso, pensamentos emitidos por outras mentes, podem determinar nosso destino financeiro, comercial, profissional ou social, com a mesma certeza com que o fazem os impulsos de pensamento criados com intenção e desígnio. Estamos aqui lançando o fundamento para a apresentação de um fato de grande importância para quem não entende porque certas pessoas parecem ter sorte, enquanto outras, de igual ou maior capacidade, instrução, experiência e capacidade cerebral, parecem destinadas a viver com azar. O fato se explica com a afirmação de que todo ser humano tem a capacidade de controlar completamente a própria mente, sendo que com esse controle, e óbvio, todos podem abrir a mente aos impulsos de pensamento itinerantes, emitidos por outros cérebros, ou fechar as portas, com força, admitindo apenas impulsos de pensamento de sua escolha. A natureza adotou o homem com controle absoluto sobre uma coisa apenas: o pensamento. Tal fato, acrescido do fato adicional de que tudo que o homem cria começa em forma de pensamento, leva-nos muito próximo ao princípio de que o medo pode ser dominado. Se é verdade que todo o pensamento tende a revestir-se no seu equivalente físico, e isso é verdade,
sem haver nenhum lugar razoável para dúvidas. É igualmente verdade que os impulsos de pensamento de medo e pobreza não se traduzem em termos de coragem e ganho financeiro. Caminhos que levam a direções opostas. Não pode haver acordo entre pobreza e riqueza. Os dois caminhos que levam, respectivamente, a pobreza e a riqueza, seguem direções opostas. Se você quer riquezas, deve recusar-se a aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. O vocábulo riqueza é empregado aqui em seu sentido mais amplo, significando estados financeiros, espirituais, mentais e materiais. O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. No capítulo sobre o desejo, você recebeu instruções completas para o uso correto. Neste capítulo sobre o medo, você tem instruções completas para preparar a mente a fazer uso prático do desejo. Chegamos então ao lugar em que você deve aceitar o desafio, que irá determinar quanto dessa filosofia assimilou. Eis o ponto em que você pode se transformar em profeta e predizer, com exatidão, o que o futuro lhe reserva. Se, depois de ler esse capítulo, você estiver disposto a aceitar a pobreza, pode então preparar-se para recebê-la. Essa decisão não pode ser evitada. Se você exigir riquezas, determine que espécie e quanto exigirá para ficar satisfeito. Você sabe o caminho que leva à riqueza. Recebeu o mapa que, se for seguido, o conservará no caminho certo. Se não ligar para começar ou parar antes da chegada, a culpa não será de ninguém, senão sua. Essa é sua responsabilidade. Nenhum álibi irá salvá-lo de aceitar a responsabilidade se você falhar ou se recusar a exigir riquezas da vida, porque a aceitação só exige uma coisa, por acaso, a única que você pode controlar, e é o estado de espírito. Estado de espírito não se presume. Não pode ser comprado, deve ser criado. Analise seus temores. Medo de pobreza de estado de espírito. Nada mais. Mas é o suficiente para destruir as oportunidades de realização em qualquer empresa. Esse medo paralisa a faculdade do raciocínio, destrói a faculdade da imaginação, mata a autoconfiança, solapa o entusiasmo, desanima a iniciativa, leva à incerteza de propósito, encoraja a procrastinação e torna o autocontrole impossível. Tira o encanto da personalidade, destrói a possibilidade de pensar com clareza, desvia a concentração de esforço, domina a persistência, transforma a força de vontade em vazio, destrói a ambição, anuvia a memória e convida o fracasso de todas as maneiras concebíveis, mata o amor e assassina as mais puras emoções do coração, desanima a amizade e convida o desastre de mil maneiras, leva à insônia, infelicidade e miséria, e tudo isso, apesar da verdade óbvia de que vivemos num mundo de superabundância de tudo que o coração possa desejar, sem nada entre nós e nosso desejo, exceto a falta de um propósito definido. O medo da pobreza é, sem dúvida, o mais destrutivo dos 6 temores básicos. Foi colocado no alto da lista por ser o mais difícil de dominar. Nasceu da tendência herdada do homem de atacar, economicamente, seu semelhante. Quase todos os animais inferiores ao homem são motivados pelo instinto, mas como sua capacidade de pensar é limitada, atacam um ao outro fisicamente. O homem, com seu senso superior de intuição, com capacidade de pensar e argumentar, não come seu semelhante corporalmente, sente mais satisfação em comê-lo financeiramente. O homem é tão avarento que todas as leis concebíveis já foram promulgadas, para salvaguardá-lo de seu semelhante. Nada lhe traz mais sofrimento e humilhação que a pobreza. Só os que já experimentaram a pobreza compreendem o pleno significado disso. Não é de se admirar que o homem tema a pobreza. Numa longa linha de experiências herdadas, o homem aprendeu, com certeza, que alguns de seus semelhantes não merecem confiança, quando se trata de questões de dinheiro e possessões terrenas. Tão ávido é o homem que, para possuir riqueza, será capaz de adquiri-la de qualquer maneira possível, por métodos legais, se puder, por outros métodos, se necessário e conveniente. A autoanálise pode revelar fraquezas que a gente não gosta de reconhecer. Essa espécie de exame é essencial a todos que exigem da vida mais que mediocridade e pobreza. Lembre-se, ao examinar-se ponto por ponto, que você é tanto o tribunal como o júri, o promotor público e o advogado de defesa e que você é autor e réu, e, também, que está sendo julgado. Encare os fatos corajosamente. Faça-se perguntas definidas e exija respostas diretas. Quando o exame terminar, saberá mais a seu próprio respeito.
Se achar que não pode ser juiz imparcial nesse autoexame, chame alguém que o conheça bem, para servir de juiz, enquanto você se submete a um autointerrogatório. Você está à procura da verdade. Consiga-a, não importa o preço, mesmo que o deixe temporariamente embaraçado. A maioria das pessoas, se interrogadas do que tem mais medo, responderiam: nada temo. A resposta seria inexata, porque poucos percebem que estão atados, em desvantagem, fustigados, física e espiritualmente, por alguma espécie de temor. A emoção do medo está tão sutil e profundamente arraigada, que se pode atravessar a vida sob seu jugo, sem jamais reconhecer-lhe a presença. Só uma análise corajosa poderá revelar a presença desse inimigo universal. Ao começar a análise, examine profundamente seu caráter. Eis a lista de sintomas que você deve procurar. 6 sintomas que demonstram medo da pobreza. 1. Indiferença, comumente expressa pela falta de ambição, vontade de tolerar a pobreza, aceitação de qualquer compensação que a vida possa oferecer sem protesto, preguiça mental e física, falta de iniciativa, imaginação, entusiasmo e autocontrole. 2. Indecisão, hábito de permitir que outros pensem por nós. Ficar na moita. 3. Dúvida, geralmente expressa por álibis e desculpas, designadas para disfarçar, explicar ou desculpar-se dos fracassos. Às vezes aparece em forma de inveja dos bem-sucedidos, ou por críticas a eles. 4. Preocupação, expressa geralmente encontrando defeitos nos outros, tendência a gastar além das rendas, negligência da aparência pessoal, zangas e carrancas, intemperança no uso de bebidas alcoólicas, às vezes pelo uso de narcóticos, nervosismo, falta de equilíbrio e constrangimento. 5. Cautela exagerada, hábito de procurar o lado negativo de todas as circunstâncias, pensando e falando de possíveis fracassos, em vez de se concentrar nos meios de lograr êxito, saber de todos os caminhos que levam ao desastre, sem nunca procurar evitá-los, esperar pelo momento exato de começar a pôr ideias e planos em ação até a espera se tornar hábito permanente, lembrar sempre os fracassados, esquecendo-se dos bem-sucedidos, vendo os buracos no queijo, sem ver o queijo, pessimismo, que leva à indigestão, eliminação deficiente, autointoxicação, mau hálito e má disposição. 6. Procrastinação, hábito de adiar para amanhã o que deveria ter sido feito ano passado. Perder tempo em criar álibis e desculpas por não ter feito uma tarefa. O sintoma é intimamente ligado à cautela exagerada, dúvida e preocupação, recusa na aceitação de responsabilidades, podendo evitá-las, vontade de entrar em acordo. Em vez de lutar com firmeza, aceitar dificuldades, em vez de vencê-las e usá-las como trampolins ao progresso, pechinchar com a vida por um centavo, em vez de exigir prosperidade, opulência, riquezas, contentamento e felicidade, planejar o que fazer se quando o fracasso chegar, em vez de queimar as pontes e tomar impossível a retirada, fraqueza e, muitas vezes, falta total de autoconfiança, propósito definido, autocontrole, iniciativa, entusiasmo, ambição, parcimônia e capacidade de raciocínio sensato, esperar pobreza, em vez de exigir riquezas, ligar-se aos que aceitam a pobreza, em vez de procurar a companhia dos que exigem e recebem riquezas. Apenas dinheiro. Indagarão alguns, por que escrever um livro sobre dinheiro? Por que medir riqueza em dinheiro, apenas? Alguns acreditarão, com razão, que existem outras formas de riqueza, mais desejáveis que o dinheiro. Sim, há riquezas que não podem ser medidas em termos de dinheiro, mas há milhares de pessoas que dirão: dê-me todo o dinheiro de que necessito e encontrarei tudo mais que desejo. A principal razão de eu ter escrito este livro de como ganhar dinheiro é o fato de milhões de homens e mulheres estarem paralisados de medo da pobreza. O que essa espécie de medo causa à pessoa foi bem descrito por Westbrook Pegler. Dinheiro é apenas concha de molusco ou disco de metal ou, ainda, pedaços de papel. Há tesouros da alma e do coração que o dinheiro não pode comprar, mas a maioria das pessoas, estando sem dinheiro, não consegue ter isso em mente, mantendo a coragem. Quando um homem está sem nada, jogado na rua da amargura, incapaz de obter qualquer emprego, algo lhe acontece ao espírito, que pode ser observado pelo arcar dos ombros, a posição do chapéu, o andar, o olhar. Não consegue fugir à sensação de inferioridade diante de gente que tem emprego, mesmo sabendo, com certeza, que não são seus iguais em caráter,
inteligência ou capacidade. Essa gente, mesmo os amigos, sentem, por outro lado, uma sensação de superioridade e o encaram, talvez inconscientemente, como acidente. Esse poderá pedir dinheiro emprestado, por algum tempo, mas não o suficiente para continuar sua vida costumeira e nem poderá fazê-lo por muito tempo. Mas o próprio fato de pedir emprestado, quando se trata simplesmente de sobreviver, é uma experiência deprimente e falta ao dinheiro emprestado o poder que tem o dinheiro ganho, para animá-lo. É claro que nada disso se aplica aos vagabundos ou boas-vidas habituais, mas apenas a homens de ambição e dignidade normais. Mulheres nas mesmas condições devem ser diferentes. Nunca pensamos nas mulheres, ao considerar os vencidos. Poucas se acham nas filas de caridade, raramente são vistas pedindo esmola nas ruas e não são reconhecíveis na multidão pelos mesmos sinais patentes que identificam o homem derrotado. Naturalmente não me refiro às bruxas que arrastam os pés nas ruas da cidade que são correspondente dos vagabundos masculinos conformados. Refiro-me às mulheres razoavelmente jovens, decentes e inteligentes. Deve haver muitas delas, mas seu desespero não é aparente. Talvez se matem. Quando o homem está vencido, tem tempo de sobra para se preocupar. Pode viajar muitos quilômetros para ver alguém a respeito de um emprego e descobrir que já foi preenchido ou que é um desses empregos sem pagamento fixo, mas dependente de comissão sobre as vendas de alguma bugiganga inútil, que ninguém compra, a não ser de dó. Se recusar, estará de volta à Rua da Amargura, sem ter para onde ir. Então, anda e anda. Olha para as vitrines das lojas e os luxos inacessíveis, sentindo-se inferior e dando passagem aos que param para olhar com interesse ativo. Vai para a estação ferroviária ou se senta na biblioteca para descansar as pernas e aquecer-se um pouco, mas isso não é procurar emprego, de modo que ele recomeça outra vez. Pode não sabê-lo, mas sua falta de objetivo trairia, mesmo que sua silhueta não o fizesse. Pode estar até bem vestido, com roupas que sombraram do tempo do emprego firme, mas que não disfarçam abatimento. Vê milhares de pessoas, guarda-livros, funcionários, químicos ou ajudantes de vagões, ocupados no serviço, e os inveja do fundo da alma. Eles possuem independência, dignidade e masculinidade, enquanto ele simplesmente não consegue se convencer de que é bom também, embora o discuta consigo mesmo e chegue a um veredicto favorável, hora após hora. É apenas o dinheiro que faz a diferença. Com um pouco de dinheiro seria ele mesmo novamente. Você teme as críticas. Exatamente de que modo o homem chegou a esse temor, ninguém o sabe com certeza mas uma coisa é certa, ele o tem de maneira bastante desenvolvida. O autor tende a atribuir o medo básico à crítica parte da natureza herdada do homem, que não só o encoraja a tirar os bens e objetos do seu semelhante, mas ainda a justificar a ação, criticando o caráter do seu semelhante. É fato conhecido que o ladrão critica o homem de quem furta, que políticos procuram vantagens não expondo suas virtudes e qualidades, mas tentando manchar seus oponentes. Astutos fabricantes de roupas não foram lerdos em capitalizar esse medo básico à crítica, maldição de toda a humanidade. De estação em estação, mudam os estilos de muitos artigos de vestuários. Quem estabelece os estilos? É claro que não é o comprador de roupas, mas o fabricante. Por que os muda com tanta frequência? A resposta é óbvia, muda os estilos para poder vender mais roupas. Pela mesma razão os fabricantes de automóveis mudam os estilos dos modelos, a cada ano. Poucos querem ter um carro que não seja do último tipo. Estávamos descrevendo o modo pelo qual as pessoas se comportam sob a influência do temor à crítica, no que se refere às pequenas e mesquinhas coisas da vida. Examinemos agora o comportamento humano, quando esse temor afeta as pessoas em relação a fatos mais importantes nas relações humanas. Tomemos como exemplo praticamente qualquer pessoa que tenha chegado à idade da maturidade mental, dos 35 aos 40 anos, como média geral. Se pudesse ler-lhe os pensamentos secretos, encontraríamos, em geral, uma descrença muito decidida nas fábulas que inúmeros dogmáticos ensinavam há algumas décadas. Por que é que a pessoa média, mesmo nos nossos dias de esclarecimento, hesita em negar sua crença nas fábulas? A resposta é: medo da crítica. Homens e mulheres já foram queimados vivos por ousarem manifestar descrença em fantasmas. Não é de admirar que tenhamos herdado uma consciência que nos faz temer as críticas. Houve época, e não muito distante, em que a crítica trazia severos castigos,
ainda os traz, em alguns países. O medo à crítica rouba a iniciativa ao homem, destrói-lhe o poder de imaginação, limita-lhe a individualidade, tira-lhe a autoconfiança, causando-lhe danos em centenas de outras maneiras. Pais causam aos filhos, às vezes, ferimentos irreparáveis, ao criticá-los. A mãe de um de meus companheiros de infância costumava castigá-lo quase diariamente, com uma chibata, sempre completando a obra com a afirmação: você acabará na penitenciária antes dos 20. Mandaram-no a um reformatório, aos 17 anos de idade. Crítica é uma forma de serviço que todos têm em demasia. Todos possuem um estoque dela, distribuindo-a, de graça, quer a pedido, quer não. Os parentes mais próximos são, às vezes, os piores ofensores. Deveria ser considerado crime, na realidade crime da pior espécie, os pais criarem complexos de inferioridade na mente da criança, por críticas desnecessárias. Empregadores que compreendem a natureza humana conseguem o máximo dos homens, não através de críticas, mas por sugestões construtivas. O mesmo resultado pode ser obtido pelos pais, com relação aos filhos. A crítica implanta o medo no coração humano, ou então ressentimento, mas nunca amor ou afeição. 7 sintomas que demonstram medo à crítica. Esse medo é quase tão universal quanto o medo da pobreza e seus efeitos fatais à realização pessoal, principalmente porque destrói a iniciativa e desencoraja o uso da imaginação. Os sintomas principais são: 1. Acanhamento, geralmente expresso por nervosismo, timidez na conversação e em conhecer estranhos, movimentos desajeitados das mãos e membros, olhares desviados. 2. Falta de equilíbrio, expressa por falta de controle da voz, nervosismo na presença dos outros, má postura do corpo, péssima memória. 3. Personalidade fraca, falta de firmeza nas decisões, de encanto pessoal e capacidade de exprimir opiniões com firmeza. Hábito de desviar-se dos assuntos, em vez de encará-los. Concordância com os outros, sem antes examinar-lhes as opiniões, com cuidado. 4. Complexo de inferioridade, hábito de expressar autoaprovação oralmente e por ações, como meio de disfarçar o sentimento de inferioridade, usar palavras grandiloquentes para impressionar os outros, muitas vezes sem conhecer-lhes o verdadeiro significado, imitar outros na maneira de vestir, falar e nos modos, jactando-se de realizações imaginárias. Isso dá, por vezes, aparência superficial de um sentimento de superioridade. 5. Extravagância, hábito de tentar emparelhar com o Silva, gastando além das possibilidades. 6. Falta de iniciativa, fracasso em aproveitar oportunidades de progredir, medo de expressar opiniões. Falta de confiança nas próprias ideias, dando respostas evasivas às perguntas formuladas por superiores, hesitarão nas maneiras e no falar, falsidade nas palavras e feitos. 7. Falta de ambição, lassidão mental e física, falta de autoafirmação, lentidão em chegar às decisões, facilidade em ser influenciado, hábito de criticar os outros, nas costas e elogiá-los na frente, hábito de aceitar a derrota sem protesto ou fugir a um empreendimento, se encontrar oposição, suspeita imotivada dos outros, falta de tato nas maneiras e no falar, má vontade em aceitar a culpa dos erros. Você teme a saúde deficiente? Esse medo tem suas raízes na hereditariedade, tanto física como mental. Está intimamente associado. Em sua origem, as causas do medo da velhice e da morte, porque conduz às fronteiras de mundos terríveis, dos quais o homem nada sabe, mas dos quais ouviu histórias desconcertantes. Existe também a opinião, algo generalizada, de que certas pessoas sem ética fazem negócios vendendo saúde, mantendo vivo o medo da doença. De modo geral, o homem teme a saúde deficiente por causa dos terríveis quadros plantados em sua mente, do que pode acontecer se a morte o alcançar. Teme-a também pela taxa econômica que representaria. Um médico de renome calcula que 75% das pessoas que consultam médicos sofrem de hipocondria, doença imaginária. Já se demonstrou, de maneira convincente, que o medo da doença, mesmo não havendo a menor causa para o medo, muitas vezes produz os sintomas físicos da moléstia temida. Poderosa é grande a mente humana. Pode construir e pode destruir. Explorando a fraqueza comum do medo à doença, vendedores de remédios patenteados amontoaram fortunas. Essa forma de engano da crédula humanidade prevaleceu a tal ponto há algumas décadas,
que uma revista popular fez amarga campanha contra os piores ofensores no negócio dos remédios patenteados. Por uma série de experiências feitas há alguns anos, foi provado que se pode tornar as pessoas doentes, por sugestões. Fizemos experiência pedindo a 3 conhecidos que visitassem as vítimas, perguntando: o que é que tem? Você parece estar muito doente. O primeiro geralmente provocava um sorriso e um casual: nada, estou muito bem. Ao segundo, a vítima geralmente afirmava: não sei exatamente, mas sinto-me mal. O terceiro já recebia a admissão franca de que a vítima estava realmente se sentindo doente. Tente isso com algum conhecido seu, se dúvida que o fará ficar inquieto, mas não vá longe demais com a experiência. Há certa seita religiosa, cujos membros se vingam dos inimigos pelo método da bruxaria. Chamam-no de enfeitiçar a vítima. Existem provas arrasadoras de que a doença, às vezes, começa em forma de impulso de pensamento negativo. Tal impulso pode ser passado de uma mente a outra, por sugestão, ou criada pelo indivíduo, em sua própria mente. Um homem de mais sabedoria do que possa parecer por esse incidente, disse certa vez: se alguém me pergunta como me sinto, sempre quero responder derrubando-o. Médicos costumam mandar pacientes para climas novos, porque se faz necessária uma mudança de atitude mental. A semente do medo da doença vive em todas as mentes humanas. Preocupação, medo, desânimo, decepção no amor e nos negócios faz com que a semente germine e cresça. Decepções em negócios e no amor encabeçam a lista das causas da saúde deficiente. Um jovem sofreu tal decepção amorosa, que foi parar no hospital. Ficou, durante meses, entre a vida e a morte. Chamaram um especialista em psicoterapia. Esse mudou as enfermeiras, mandando uma jovem encantadora, que começou, de acordo com o médico, a namorá-lo desde o primeiro dia em que entrou no emprego. 3 semanas depois, o paciente recebeu alta, sofrendo ainda, mas de doença bem diferente. Amava novamente. O remédio foi um embuste, mas paciente e enfermeira se casaram, mais tarde. 7 sintomas que demonstram medo de doença. 1. Autossugestão. Hábito do uso negativo da autossugestão, procurando e esperando encontrar sintomas de todas as espécies de doença. Gozar de doença imaginária e falando dela como se fora real. Hábito de tentar todas as modas e ismos, recomendados por outros, como tendo valor terapêutico, falar com os outros sobre operações, acidentes e outras formas de doenças, experimentar dietas, exercícios físicos, sistemas de perder peso, sem orientação profissional, tentar remédio caseiros, remédios patenteados e remédios de charlatães. 2. Hipocondria. Hábito de falar em moléstias, concentrando a mente em doenças e esperando-lhes o aparecimento até haver um esgotamento nervoso. Nada que venha em frascos pode curar esse estado. É provocado por pensamentos negativos e somente pensamentos positivos poderão curá-lo. A hipocondria, termo médico para doenças imaginárias, é causadora de tanto dano, ocasionalmente, quanto a própria moléstia poderia causar. Muitos casos nervosos provêm de doenças imaginárias. 3. Indolência. O temor de saúde precária frequentemente interfere com os exercícios físicos corretos e produz excesso de peso, fazendo com que se evite a vida ao ar livre. 4. Suscetibilidade. Medo de má saúde quebra a resistência natural do organismo, criando condições favoráveis a qualquer forma de moléstia que se possa contrair. O medo de doenças está comumente relacionado ao medo da pobreza, especialmente no caso do hipocondríaco, que se preocupa sempre com a possibilidade de ter de pagar contas de médico, de hospital, etc. Esse tipo de pessoa perde muito tempo preparando-se para a doença, falando sobre morte, economizando dinheiro para lotes no cemitério e despesas de funeral, etc. 5. Mimar a si mesmo. Hábito de tentar despertar piedade, usando a doença imaginária como meio. Esse truque é muitas vezes empregado para evitar trabalho. Hábito de fingir doença, para disfarçar a preguiça, ou como álibi para a falta de ambição. 6. Intemperança. Hábito do uso de álcool ou narcóticos, para eliminar dores, como a de cabeça, nevralgia, etc., em vez de eliminar-lhes a causa. 7. Preocupação. Hábito de ler sobre doenças e preocupar-se com a possibilidade de ser por elas atingido, assim como o hábito de ler anúncios de remédios patenteados. Você teme a perda do amor? A fonte original desse temor inerente data, obviamente, do hábito poligâmico do homem,
de roubar a companheira de seu semelhante e do hábito de tomar liberdades com ela, sempre que pode. Ciúme e outras formas similares de neurose originam-se do medo herdado da perda de amor. Esse é o mais doloroso dos 6 temores básicos. Provavelmente produz mais destruição no corpo e no espírito que qualquer outro dos temores básicos. O medo da perda do amor possivelmente se origina da Idade da Pedra, quando os homens arrebatavam as mulheres pela força bruta. Continuam a roubar mulheres, mas a técnica mudou. Em vez de força, empregam agora a persuasão, promessa de belas roupas, lindos carros e outras iscas, muito mais eficazes que a força física. Os hábitos do homem são os mesmos da aurora da civilização, só que são expressos de maneira diferente. A análise cuidadosa demonstrou que as mulheres são mais suscetíveis a esse temor que os homens. O fato se explica facilmente. As mulheres aprenderam, por experiência, que os homens são polígamos por natureza, que não se pode confiá-los às mãos de rivais. 3 sintomas que demonstram medo da perda do amor. 1. Ciúme, hábito de suspeitar de amigos e de criaturas amadas, sem qualquer prova razoável, sem motivo suficiente, hábito de acusar a esposa ou o marido de infidelidade, sem motivo, suspeita geral, de todos, sem fé absoluta em ninguém. 2. Encontrar defeitos, hábito de encontrar defeitos em amigos, parentes, sócios comerciais e seres amados, a menor provocação, ou sem causa alguma. 3. Jogo, hábito de jogar, furtar, enganar e aproveitando outras oportunidades perigosas para conseguir dinheiro para os seres amados, com a crença de que o amor pode ser comprado, hábito de gastar além dos meios ou incorrer em dívidas para dar presentes a quem se ama, com o intuito de causar impressão favorável, insônia, nervosismo, falta de persistência, fraqueza de vontade, falta de autocontrole, falta de confiança em si mesmo, mau gênio.